Apenas mais um momento de reflexão. Eu acho que tenho pensado algumas coisas que têm me incomodado, principalmente no que vejo no relacionamento da igreja com Deus, ou no relacionamento das pessoas de dentro da igreja com Deus, ou na falta desse relacionamento das pessoas com Deus. Porque o relacionamento com Deus necessariamente vai mudar as nossas prioridades, as nossas atitudes, nossa vida em si. E às vezes a gente vê que tem pessoas que parece que não estão mudando, pelo contrário, estão estagnadas. Elas estão paradas no tempo, no ciclo da vida, parece que começaram a viver para Cristo, uma ideia de Cristo, e pararam naquele momento quando este Cristo vai atingir os seus desejos, sonhos, planos e vontades. Quando este Cristo começa a dizer, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, isso é pecado, isso é ofender a santidade de Deus, isto é contra a vontade de Deus, ou isto não é santidade. A busca da santidade, para nós sabemos que ela tem uma forma muito negativa, que é não faça errado, não cometa o pecado. E isso parece que muitas pessoas, ao confrontarem essa verdade com as suas vidas, não conseguem receber de Deus a palavra de não, e elas estagnam sua vida e param naquilo. A mente para, as ações param, e elas começam a viver uma vida de forma agradável a si mesma, uma vida que não se envolve mais com as coisas de Deus, não se envolve mais com a igreja do Cristo, não se envolve mais com as reuniões da igreja, não se envolve com aquilo que poderia ajudá-la no seu crescimento espiritual, não se envolve na leitura da palavra, na oração, não tem uma vida com Deus. E isso me chama a atenção, porque a gente vê e eu consigo observar, vou falar de mim, não vou falar dos outros, vou falar de mim, eu consigo observar pelas minhas leituras e por alguns escritores que eu tenho ouvido também, que algumas pessoas, a conclusão é que algumas pessoas se acostumam com o pecado a ponto de gostarem do pecado mais do que amam a Deus. E aí sua vida pecaminosa, a sua vida desregrada ou medíocre, passa a ser o alvo do seu afeto, do seu afago, e não a confrontação dos seus pecados, a confrontação dos seus erros, a mudança de vida. Parece mais que é uma apostasia, realmente é um afastar-se de Deus. Mas elas vão à igreja, elas oram, elas comungam, elas participam da ceia. É verdade. É verdade. E é aí que a gente começa a entender uma coisa, que nós podemos viver a vida de forma religiosa. Nós podemos viver a vida de forma legalista. E às vezes com a Bíblia. Porque eu conheço gente que leem os textos, mas leem de uma forma superficial, que só consegue ver leis, regras e essas coisas para a vida dos outros ainda, isso que é mais triste. Não conseguem enxergar graça, amor, perdão, glória de Deus, não conseguem entender adoração, louvor para Deus, não conseguem ver a sua vida como uma expressão, o seu viver diário, as suas ações como uma expressão de amor a Deus, uma expressão de glorificação a Deus. E aí vive uma vida triste, vive uma vida apagada da glória de Deus, vive uma vida sem sentido para a igreja, para os irmãos que congregam, às vezes uma vida até que, além de não ajudar, ainda estrova, porque só sabe criticar, só sabe ver o erro dos outros. Irmãos, a vida em cristã não é só isso. A vida cristã é uma vida vivida na presença de Deus. É uma vida de santidade prática na presença de Deus. Não é uma vida de cobrança da santidade dos outros. É uma vida de se enxergar na presença de Deus, de andar na presença de Deus, de consagrar a vida, a respiração, o fôlego de vida, a família, o carro, a casa, o trabalho. Consagrar tudo isso a Deus, entendendo que veio dele, que é dele, é para a glória dele e para a gente usar para a honra dele. Uma vida vivida para Deus, ela começa entendendo que Cristo morre a sua morte e que você agora está incluído na morte de Cristo. Que Cristo morre a tua morte, pagando os teus pecados,
para que você viva a vida de Cristo. Para te dar vida, Cristo morre naquela cruz. Para me dar vida, Cristo morreu naquela cruz. Entende? As regras, as normas não nos tornarão agradáveis a Deus. O que nos torna agradáveis a Deus é a confiança na sua graça, é a confiança no seu amor, é a confiança na sua salvação em Cristo Jesus, é a confiança que o sangue que foi derramado na cruz é suficiente e eficiente para te perdoar todos os pecados que você cometeu hoje, cometeu ontem e vai cometer amanhã. É a convicção de esse Cristo maravilhoso te ama de uma forma tão maravilhosa, tão grandiosa, que ele suportou a cruz por tua causa e tua culpa. Viver para Deus é olhar para Deus com gratidão, não por ter aquilo que você tem expectativa, mas por entender que recebeu aquilo que não merecia. Amém? Pense nisso, pense nisso, pense nisso. E tenha um ótimo dia em nome de Jesus. Deus te abençoe.